Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 21 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje a igreja celebra a memória da apresentação de Nossa Senhora no templo. E o que é e o que significa esta memória para a igreja e para cada cristão na história e nos tempos atuais? A memória litúrgica da apresentação de Maria é celebrada desde o século VIII, espalhando-se paulatinamente mundo afora. É uma daquelas festas que, no dizer do Papa Paulo VI, assim ele diz: para além do dado apócrifo, propõe conteúdos de alto valor exemplar e dão continuidade a veneráveis tradições. Uma citação de Marialis Cultus, número 8. Então veja que esta celebração não tem fundamento bíblico em si, apenas em evangelhos apócrifos, como por exemplo o Evangelho de São Tiago. Apócrifo significa escritos que não foram canonizados pelo magistério da igreja, e por isso são chamados de apócrifos, ou seja, escondidos. Contudo, sempre é bom lembrar que a igreja a qual professamos a fé cristã sempre nos instruiu pela tradição bíblica, tradição oral e tradição do magistério. O que significa que as tradições estão em plena unidade entre si e todas convergem para o Cristo. Além disso, notamos que a própria Sagrada Escritura nos propõe indícios magníficos de tamanha beleza que foi a consagração de Nossa Senhora. Conta-nos a tradição oral e o magistério que os pais de Nossa Senhora eram estéreis e por isso, mediante a visão humana e terrena, eles não podiam ter filhos. No entanto, a tradição, pela sua definição dogmática, ensina-nos que a Beatíssima Virgem Maria foi concebida pela graça de Deus e no ato de sua concepção foi plasmada pelo Espírito Santo. Uma citação do Denzinger, número 2803, ou Catecismo, número 491. Este é um ponto crucial que ressalta a mais verdadeira e obediente fé que a Igreja sempre professou acerca da Virgem Maria. Por isso, na definição dogmática assinada pelo Papa Pio IX, diz que tal doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser admitida com fé firme por todos os fiéis. Uma citação da Ineffabilis Deus, número 41. Então, veja que a doutrina assumida pela Igreja nos diz respeito à Virgem Maria, que está em plena consonância com o que lemos nas Sagradas Escrituras. A primeira leitura diz assim: rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Veja que as Sagradas Letras contam-nos que o Senhor preparou a sua própria morada em meio a todos nós. E para isso, criou a melhor de todas as mulheres em toda a história humana. Ao ser concebida por um grande prodígio divino, Maria foi apresentada no templo e totalmente consagrada ao serviço do Senhor. À vista disso, desde os seus 3 anos de idade, ela foi consagrada com o intuito de sê-la e estar totalmente sob os cuidados do Altíssimo.
O Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, narra a Anunciação, a qual a Virgem Maria, entre os seus 13 e 15 anos de idade, fez os seus votos perpétuos a Deus uno e trino, quando disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Uma citação de Lucas 1:38. Dentro deste cenário, vemos que Maria, inspirada pelo próprio Espírito Santo, que já estava habitando em seu ventre imaculado, ela antecipa ela antecipa um ensinamento de seu filho, o qual lemos no Evangelho de hoje, que diz assim, que os irmãos de Jesus, suas irmãs e sua mãe, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Veja que, longe de denegrir a imagem de sua Mãe Santíssima, ao inverso disso, Jesus alarga os limites da familiaridade com ele a quem quer que cumpra a vontade de Deus. Quem cumprir a vontade de Deus, estes serão da família de Jesus. Os verdadeiros familiares do Senhor são aqueles que fazem a vontade do Pai. Na perspectiva de Jesus, qualquer pessoa que faça a vontade do Pai pode ser contado no rol de seus familiares. Por isso, a atitude exemplar e excelente de Maria nos é oferecida como caminho de seguimento e consagração total a Deus uno e trino. O Papa Paulo VI, mais uma vez, diz assim: Maria é a Virgem que sabe ouvir, que acolhe a palavra de Deus com fé. Fé que foi para ela prelúdio e caminho para a maternidade divina. Outra citação da Marialis Cultus, número 17. Dentro da perspectiva do próprio Jesus, somando-se à visão do Papa Paulo VI, então, ao fazermos a vontade de Deus, estaremos permitindo que o próprio Senhor nasça em cada um de nós, semelhantemente como em Maria. Santo Agostinho diz assim: a bem-aventurada Virgem Maria, acreditando, deu à luz àquele que, acreditando, foi concebido. Uma citação de Santo Agostinho, Sermão 215. Certamente que Santo Agostinho, muito devoto da Santíssima Virgem Maria, assinala que a concepção do Filho de Deus antecedeu-se pela fé de Maria. Ou seja, ao acreditar, Maria torna-se a grande filha de Sião e a grande serva do Senhor, consagrando-se totalmente ao serviço de Deus uno e trino. Querido povo de Deus, não é tão difícil como se pensam por aí afora. Basta seguirmos os passos maravilhosos da Santíssima Virgem Maria e seremos contados como membros da família de Jesus. Sendo assim, o que mais precisaríamos? Mais nada. Poderíamos dizer então: a tua graça nos basta, Senhor. Deus abençoe você e toda a sua família.